Hoje eu quero traçar um paralelo entre o ano de 1954 e o ano de 1968, quando percebemos que não podemos engaiolar Elvis. Vocês vão entender conforme eu for destrinchando o que eu tenho para dizer hoje. Richard Egan, o ator que contracenou com Elvis no filme Love Me Tender. É dele uma frase, mais ou menos ele disse: aquele garoto poderia encantar os pássaros nas árvores. Eu penso que quando Elvis ficou preso nos filmes no decorrer da década de 60, ficando praticamente 8 anos sem se apresentar ao vivo para uma plateia, foi como engaiolar um passarinho. Quem conhece sabe que um pássaro solto, livre, voa alto. Um pássaro preso e ainda com sua asa cortada pode apenas cantarolar, mas não canta, não encanta. Eu já vi um tucano no zoo e tive a oportunidade de ver um tucano voando alto no interior, mas precisamente em Joanópolis. Com certeza o tucano solto na natureza é muito mais belo, muito mais impactante. Ele passou rápido voando pelas árvores, mas essa imagem permanece mais viva em minha mente do que a desbotada imagem que eu guardo do dia que eu vi o tucano num zoo aqui em São Paulo. Ele parecia triste, era diferente. Assim foi Elvis em 1954. Sam Phillips, àquela época, e hoje isto pode soar um tanto quanto preconceituoso, mas no sul dos Estados Unidos, o sul segregado, era comum, ninguém se importava. Existia o bairro dos negros, existia o lado dos brancos, existia um táxi que não levava pessoas negras, existia escolas só para brancos, outras só para negros. Então, Sam Phillips disse nessa época que se ele encontrasse um branco que cantasse com a mesma voz e a alma de um negro, ele faria muito dinheiro, ele ficaria rico. Essa frase, ultimamente, eu não tenho visto mais nos artigos sobre Elvis Presley. Eu li muito isto em publicações de décadas atrás. Hoje, com o combate ao preconceito, com o politicamente correto, essa frase sumiu dos artigos mais recentes sobre Elvis. Mas ele disse isto, que se ele encontrasse um branco que cantasse com a voz e com a alma de um negro, ele faria milhões. Quando apareceu Elvis na Sun Records, por um momento ele achou que havia encontrado o homem. Mas enquanto Elvis estava sendo dirigido, enquanto estavam lhe dando as músicas para que ele cantasse naquele tom de voz, naquela postura, não estava dando certo. Elvis não estava conseguindo o que Sam Phillips estava procurando. Não estava conseguindo entregar para Sam Phillips o que ele procurava. Foi em um intervalo entre essas gravações que Elvis pegou seu violão e começou a brincar com um blues de Arthur Big Boy Crudup, That's Alright Mama. Então, Sam Phillips, pegando aquele momento de descontração, aquele momento em que o passarinho estava fora da gaiola, voando e cantando alegremente,
Sam Phillips captou a magia de Elvis. Em 1968, depois de Elvis fazer mais de 30 filmes, repetir o mesmo roteiro até a exaustão, quando até seus mais fiéis fãs começaram a debandar, a bilheteria começou a cair e o som das moedas, era a única coisa que seu empresário, o Coronel Parker, conseguia ouvir. Tendo Elvis desmotivado e o dinheiro começando a rarear, Tom Parker achou que era hora de mudar. Tom Parker arrumou um especial de televisão para Elvis, no qual ele pretendia que Elvis cantasse apenas músicas natalinas, já que o especial iria ser exibido perto do Natal, com Elvis desejando a todos um Feliz Natal ao término do programa. Porém, o produtor de TV e diretor de musicais Steve Bender conseguiu fazer com que Elvis desafiasse o coronel e mudasse totalmente a temática do programa. Quando você assiste ao programa, você percebe um Elvis mais engessado, engaiolado nas cenas dirigidas, ao contrário de quando ele estava solto no pequeno ringue de boxe de bordas vermelhas. Steve procurava uma maneira de apresentar o velho Elvis, o Elvis real, não aquele engaiolado dos filmes de Hollywood. Quando Steve estava dirigindo Elvis em cenas para o documentário, ele não conseguia captar a magia de Elvis Presley. Ele estava preocupado, tentando achar uma fórmula para o programa. Foi nesse momento que ele, ao passar pelo backstage, quando Elvis estava relaxando após um dia inteiro de filmagens, e ele vê Elvis e os seus amigos tocando e cantando livremente. Steve teve a ideia de trazer o show que Elvis, o show entre aspas, que Elvis estava promovendo no backstage, para frente das câmeras. Ele sugeriu a Elvis que Elvis fizesse exatamente o que ele estava fazendo com os rapazes, sem roteiros, sem falas. Elvis subiria ao palco e faria o que ele melhor sabia fazer, ou seja, cantar e tocar o que lhe viesse à cabeça. Como em 1954, seu brilho surgiu mais cintilante do que 100 estrelas. O especial completa 50 anos neste 2018. Pessoal, eu volto com mais curiosidades sobre a vida e obra de Elvis Presley. Elvis Forever.